hoje. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que eu já chorei. Já chorei muito, sozinho. Já chorei muito. Hoje eu quero falar sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Né? Está aqui a imagem. Hoje eu vou falar, irmãos, vários textos da palavra de Deus. E vá tomando nota para a sua célula. Eu sou fã, estou visitando as células da nossa igreja, os life groups aqui. E é tão legal quando eu vejo os life groups compartilhando a mensagem do domingo. Né? Parabéns a todos que têm feito isso. Irmãos, e hoje eu quero compartilhar essa mensagem do apóstolo Pedro. Quem era? E olha, você vai aprender tanta coisa. Eu já chorei muito. E é um apóstolo que quando eu for para a glória, eu quero tomar um cafezinho com ele. E bater um papo. Bater um papo. E lá o café não tem preço, irmão. Lá tá baratinho, é de graça. Aqui é que tá caro, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, o apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de São João, capítulo de número 21. João, capítulo 21, versículo 1. Diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me a mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. E ele respondeu assim, entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velhos, estenderás as mãos, e a outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Esse é um texto um pouquinho longo, texto bem conhecido de Jesus, esse diálogo de Jesus com Pedro,
com o apóstolo Pedro. Agora, irmãos, quem era Pedro? Quem era esse homem que estava dialogando com Jesus? Um apóstolo, ele era filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida. Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Era um homem casado. E a sua profissão, ele era um pescador, um empresário da pesca. E aí, irmãos, quem é esse homem que foi apresentado a Cristo através de André? Quem era esse homem? Esse Pedro. E olha, irmãos, era um homem tão parecido conosco. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu olho para a minha vida. E olha, eu posso garantir isso. Pedro, isso é uma metáfora, está aqui. O sangue de Pedro está aqui na nossa veia também. Está aqui na nossa veia. Você vai olhar muita semelhança de Pedro. E vai olhar assim para a vida dele e falar assim, ele é parecido comigo. Por isso que eu estou dizendo que ele está aqui. Você vai ter muita semelhança desse homem. Um homem de coragem. Um homem que tinha muita coragem. Mas ele caiu num abismo de uma criminosa covardia. Eu já vou te contar o que ele fez. Era um homem de fé. Um homem de alta fé. Que ele andou pelas águas, mas afundou na incredulidade. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Jesus falou, ele era um homem de pequena fé. Um homem capaz de jurar fidelidade a Cristo. Mas foi esse mesmo homem que negou ao Senhor Jesus. De uma forma tão covarde. Tão covarde. Irmãos, esse é o apóstolo Pedro. Um homem de altos e muitos baixos. Não é assim a sua vida também? Às vezes você não está muito bem, e daqui a pouco você não está lá embaixo. Por isso que eu me assemelho com Pedro. Por isso que eu falei que Pedro está aqui. O sangue de Pedro corre na nossa veia. Justamente por causa disso, tem vezes que nós estamos lá em cima. Às vezes nós estamos lá embaixo. E Pedro tinha essas variações. Ele é muito estável na vida. Só que uma coisa interessante, irmãos, o que Cristo fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua e na minha vida também. Aleluia. Agora, Lucas capítulo de número 5, coloca no telão, eu vou agilizar um pouquinho, acompanha comigo, você só pode, tome a sua nota se você quiser. Mas Lucas capítulo 5, fala do chamado de Pedro. Versículo 1, ele fala assim, aconteceu que apertar-lhe a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ele ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, e levavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus chegou lá naquela praia, e entrou no barco de Pedro. E aí, irmãos, ele começou a ensinar aquela multidão que já ensinava, que já acompanhava Jesus. Então a onda do mar fazia com que a voz de Jesus fosse uma ressonância, que não tinha microfone naquela época. Então ele foi, se afastou, o barco se afastou um pouquinho, e ele começou a ensinar aquela multidão. E geralmente no meio da praia, é um povo de pescadores. Geralmente a grande maioria de pescadores. Pessoas muito simples, e ouvindo o ensinamento de Jesus. E olha o que aconteceu, quando acabou de falar, Jesus estava ensinando, Jesus falou para Simão, Simão, lança as redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, nós já trabalhamos a noite inteira, e nada apanhamos, mas sob a tua palavra, então eu vou lançar as redes. E ele lança, e isso, irmãos, ele apanhou uma grande quantidade de peixes, que rompiam-lhe-se as redes. E olha o versículo 7, Lucas 5, 7. Ele diz o seguinte, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para ajudá-los. E foram e encheram ambos aqueles barcos, a ponto de quase irem a pique. Era muito peixe, irmãos. Quase afundava aquele barco. E aí, olha o versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro, vendo esse grande milagre, essa maravilha, vendo isso, Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Nesse momento, Pedro entregou a sua vida para Jesus, que ele viu o tamanho poder do Senhor Jesus. E ele reconheceu que ele era pecador.
E aí olha o que aconteceu. Versículo 9, pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. E aqui vem o chamado desse Pedro: não temas. Ele era o que, irmãos? Pescador, vivia da pesca. Mas agora Jesus fala assim: não temas, doravante, você será pescador de homens. E eu falei que você é um Pedro. E eu posso pegar essa mesma palavra de Jesus para a sua vida. Eu e você, não temas, nós seremos pescadores de homens. Deus quer usar a sua vida para ser canal de bênção para muitas outras pessoas conhecerem esse evangelho. Aleluia. Sabe, irmãos, é nesse momento que Pedro, ele é pescado. Ele é pescado pela graça de Jesus, pelo amor dele. Só o Senhor para liberar uma palavra e vir é muita fartura. Quem está com Jesus sempre tem muita fartura, nunca falta nada. E ele viu esse milagre, e ele entregou a vida para o Senhor. E a partir desse dia, a vida de Pedro tomou uma nova dimensão. Ele largou tudo que ele era um pescador, vivia da pesca. Agora ele largou a sua profissão e seguiu a Jesus. E desse dia, irmãos, ele começou a ver muitos milagres. Ele viu coxos, ele viu paralíticos, ele viu cegos, ele viu mudos, tudo recebendo a cura, os milagres, demônios sendo expulsos. Ele viu o grande poder do Senhor Jesus, pessoas sendo ressuscitadas, muitos milagres, muitos milagres. A sua vida realmente foi diferente quando o Senhor Jesus chamou ele. E é assim que Jesus faz com você. Quando Ele te chama, é para eu e você, nós vivemos uma vida de milagres, uma vida de vitória, uma vida cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Quem está crendo aqui, meu irmão, possa se manifestar, pelo menos dizendo aleluia. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer fazer isso na sua vida. Você realmente ser chamado por Ele para viver o sobrenatural do Senhor. Essa é uma realidade. Agora, ele começou a ver tudo isso. Jesus teve uma fama, espalhou a fama para aquela cidade, para aquele país inteiro. Mas você sabia que foi para Pedro que Deus derramou uma revelação? Porque Jesus estava lá com a sua fama, curando, abençoando. Mas quem era Jesus? Aí olha só, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Ele foi para o lado da Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos. Jesus fez uma enquete com seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? O que o povo está dizendo a meu respeito? Aí eles responderam: olha, Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é o João Batista, outros estão dizendo que é Elias, e outros Jeremias ou algum profeta. Estavam na dúvida, porque antes teve muitas pessoas usadas por Deus, que abençoou aquela nação. E Jesus estava sendo agora o canal de bênção para aquelas pessoas. Mas aí Jesus perguntou: como é que vocês estão dizendo? O que está sendo dito ao meu respeito? O Senhor, o João Batista, o Elias. E aí ele falou bem assim: tá bom, os outros estão dizendo isso, mas e vocês? Versículo 15. Continuou ele: quem dizes que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Essa é a palavra de Jesus. E aí veio Pedro, e ele recebeu uma revelação. Foi Pedro. Ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu e você, nós não estamos servindo um profeta, nós não estamos servindo qualquer coisa, nós estamos servindo a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus amados irmãos? E Pedro teve essa revelação, convicto. E aí Jesus falou assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Uau! Foi o próprio Deus que falou para Pedro: esse é o Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Que revelação, meus amados irmãos. Você tem essa revelação? Que você não está servindo qualquer pessoa,
Você tem essa revelação que eu e você, nós estamos servindo a Deus, o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Uau, essa foi a revelação de Pedro. E aí ele fala bem assim: dar-te-ei a chave dos céus. Perdão, também te digo que tu és Pedro. Aí Jesus respondeu para Pedro: eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é maravilhoso. Agora, meus irmãos, existem 3 interpretações dessa pedra. A primeira interpretação, os estudiosos vai ler essa primeira interpretação dizendo que Pedro é a pedra. Existe um ditado em latim assim: ibi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Pessoas olham para Pedro e digam que a edificação está sobre Pedro. Chama ele de primeiro papa. E não é a verdade. Segunda interpretação desse texto, que a pedra que Jesus está falando é a declaração de fé de Pedro é a pedra. É uma interpretação. Mas a terceira interpretação é a seguinte: o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Você já viu construção? Você trabalha com construção, você tem que achar o alicerce para poder levantar. Não é assim? Se não encontrar pedra, aquela obra cai. Tem que estar firmado. Então a interpretação correta é que Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. É claro que existe um trocadilho, vamos fazer uma comparação daquele versículo. Pedro no grego significa Petrus. Petrus significa um fragmento de pedra. Um fragmento de pedra. Já a palavra pedra, já no grego é Petra. Traduzindo no grego, Petra, ou seja, rocha. Uma rocha inabalável. Agora bora pegar esse texto de Petrus e Petra e vamos agora colocar no seu original. No original, fala assim: Jesus diz para Pedro: também eu digo que tu és Petrus, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Sobre Petra edificarei a minha igreja. Agora vem uma coisa interessante, irmãos. Estudando esse versículo, está aqui essa mesa. Presta atenção nisso aqui. Eu posso falar, existe o pronome demonstrativo do versículo que fala assim: e também digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, esta Petra, a palavra esta, esse pronome esta. Olha a diferença. Se eu estou longe, eu falo assim: essa mesa. Concorda comigo? Essa mesa. Se eu estou perto, eu estou dizendo esta mesa. Tem uma diferença. E a Bíblia está falando esta pedra. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: que a pedra é esta, ou seja, Ele está falando dele mesmo. Então, sobre Jesus, a igreja está edificada. Não é sobre Pedro, como algumas pessoas pensam. Agora vem um detalhe. Jesus está ensinando 4 verdades nesse versículo. O primeiro, que Jesus é o fundamento da igreja e ninguém pode lançar outro fundamento. Ele é o alicerce da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele fala assim: edificarei a minha igreja. E significa o quê? Que a igreja não é sua, a igreja não é minha. A Paz Church da comunidade nobre não é do pastor Eloy, não é de alguém. A igreja da Paz Church da comunidade nobre é do Senhor Jesus exclusivamente. Nós somos apenas cooperadores dele e mordomos. É claro que existe essa afirmação, e não está errado de dizer: eu vou para a minha igreja. Amém, realmente eu falo também. Mas a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é dele. A igreja é dele, é ele que manda, é ele que é o governador desse lugar, aleluia. Terceira interpretação, uma verdade: Jesus é que ele edifica a igreja. Irmão, nós podemos fazer qualquer coisa nessa igreja. É visão da MDA, é sei lá o que. Escolha qualquer metodologia de crescimento, de prática de igreja. Mas o crescimento só vem de Jesus. Só de Jesus. Porque ele que falou: eu edificarei
a minha igreja. Não somos nós, não é pela força do nosso braço. Tudo vem por Ele e para Ele. Tudo vem dEle. Você pode dizer amém por isso? E a quarta interpretação, Ele é o protetor da igreja, onde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode vir perseguição, pode vir governo, pode vir o que for, mas a igreja de Jesus está fundamentada na pedra, na rocha inabalável, meu amado irmão. Essa é a nossa vitória. Agora, depois desses ensinos, depois que Jesus fala que Ele é Petros e que Ele está edificado na pedra, irmãos, Ele começa a fazer um novo ensino. Ele começa a ensinar depois desse momento. E Ele fala assim no Mateus 16, 21. E começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. E falou assim, e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Jesus falou. Depois que Ele revelou, depois que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, eu vou para Jerusalém para ser morto. Para ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí o texto diz, aí Pedro, ei Senhor, peraí, chamou ele à parte, vem cá, o Senhor está equivocado, Jesus, vem para cá, chamou no particular, lugar reservado, falou, Senhor, peraí, tantos milagres, tantos prodígios, curas acontecendo, e o Senhor vai para Jerusalém para ser morto? Não, que é isso? Isso não pode acontecer não, né? Isso não pode, tem compaixão de ti. E começou a reprovar Jesus, diz o texto. Começou a reprovar. Aí Jesus falou assim, Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, e sim das dos homens. Isso aqui é muito forte. Há poucos minutos, ele recebeu uma revelação de Deus, que Jesus era o Cristo. E agora, em poucos minutos depois, Jesus estava repreendendo, arreda Satanás. Olha que instabilidade. E isso, irmãos, presta atenção numa coisa, cai por terra toda a afirmação que a igreja é fundamentada em Pedro. Porque se o Satanás usou a vida de Pedro para falar, para envolver, para confrontar Jesus, então se a igreja fosse fundamentada em Pedro, então seria numa pedra movediça, numa areia movediça. Olha a instabilidade de Pedro. Revelação de Deus. E agora Jesus fala assim, arreda Satanás. Agora esse texto aqui, irmãos, tem uma coisa muito interessante, que muitos olham muito para Pedro, mas Jesus não disse, Pedro é o Satanás. Jesus não disse que Pedro é o Satanás. Ele não disse. Outra coisa que ele não disse que Pedro ele estava possesso de um demônio. E por isso que ele falou aquilo. Jesus não disse isso. Jesus não mandou Pedro arredar. Sai daqui, Pedro. Ele não falou. O que Jesus falou? Arreda Satanás. Satanás sai, mas Pedro fica. Por quê? Pedro é filho, Pedro é discípulo, Pedro é amado. Você pode ter qualquer circunstância, o Satanás tem que ir embora, mas você não, você é amado do Senhor, aleluia. Ele falou para Satanás, ele não falou para Pedro. Ele falou, arreda Satanás, sai daqui Satanás, mas Pedro fica. Ele é amado. Além disso, irmãos, eu comecei a chorar, meu Deus. Meu Deus. Esse é o Satanás que tentou Jesus no deserto. Mesmo. Arreda Satanás. Mas Pedro fica. Pedro fica. Depois de 6 dias depois, irmãos, essa tamanha revelação, o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte. E aconteceu um grande milagre. Foi o monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado. Ele estava lá orando com seus discípulos. E o rosto de Jesus foi transfigurado e começou a brilhar. As suas vestes também brilharam. E algo sobrenatural, um milagre aconteceu, que apareceu Moisés e apareceu Elias. E só Pedro, Tiago e João viram esse milagre. E Pedro, quando viu, ele ficou admirado, espantado. E aí Pedro falou para Jesus, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Olha a proatividade de Pedro. Vamos fazer logo 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias.
Agora, por que apareceu Moisés e Elias? Eu explico. Moisés era a figura representada o quê? Da lei. Era o representante da lei. Da lei. E Elias, representante dos profetas. E por que Jesus? E eles tiveram um diálogo. E esse diálogo é interessante que eles conversavam, está em Lucas capítulo 9, versículo 30. Eles falavam assim, Moisés, Jesus e Elias. E o diálogo era o seguinte, esses dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. E eles falavam no versículo 31 assim, os que apareceram em glória falavam o quê? Da sua partida. Falavam da sua partida, que ele estava a se cumprir em Jerusalém. Sabe qual era o diálogo? O que é partida? Partida no original é êxodos. Êxodo no português é o que? Êxodo. E o que é êxodo? É a saída do povo que estava cativo, preso no Egito e foi liberto. Então o diálogo de Jesus, de Pedro, de Moisés e Elias, era falando que o povo de Deus, os irmãos, os filhos do Senhor Deus, eles iriam ser libertos, eles saíram do êxodo, da escravidão do pecado, eles saíram da escravidão do Egito, e é na cruz que é o momento da partida, é em Jerusalém, é na cruz que haveria a libertação. Então Jesus está falando da graça dele, da libertação do povo dele de toda a escravidão do pecado. E aí, irmãos, é interessante que os profetas, a lei, irmãos, ele queria fazer essa tenda, mas a centralidade não é a lei, não é os profetas, a centralidade é Jesus Cristo, o propósito de Deus, que eis que o Senhor enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como nós temos a vida eterna? Através da morte de Jesus. Através da morte de Jesus. E esse era o diálogo. O propósito da transfiguração era realmente esse diálogo, falar da cruz, do lugar onde eu e você fomos libertos. Eu e você, nós fomos libertos. Quando terminou esse milagre, eles desceram no monte. Escute isso aqui. Eles desceram do monte e estava uma multidão esperando por Jesus. E Jesus começou a fazer muitos milagres. Na descida, chegou um jovem possesso, que estava endemoniado, e Jesus curou aquele jovem. E todo aquele povo ficou maravilhado. Ficou maravilhado. Uau! O poder de Deus. E aí Jesus pega os seus discípulos e leva a parte. Escute isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito forte. Todos estavam maravilhados. Estou no versículo 44 de Lucas 9. Todos maravilhados. E aí Jesus fala só para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso aqui é muito forte. Eu não vim para ter glória. Eu não vim para ser um popstar. Eu não vim para, ser um agente de milagre. Eu vim para a cruz. A fama traz seus benefícios, mas eu não vim para isso. Não perca o seu foco. O foco é a cruz. Falou para os seus discípulos: meu propósito é a morte. Meu propósito é dar minha vida para aqueles que estão, os filhos de Deus, que o Senhor amou. Não tira o foco. Irmãos, é interessante que quando nós percebemos isso, eu e você não podemos perder o foco da cruz do Evangelho, da cruz de Jesus, como o nosso amado irmão estava fazendo agora há pouco. Nós não podemos perder o foco. Tem pastores que sobem nos púlpitos, eu já até mencionei aqui, e se acham um popstar. Aí oram. Uma vez me deram uma rasteira, irmão. Foi raiva. Estava num lugar aí foram orar por mim, eu não caí. Eu não estava sentindo nada. Mas aí todo mundo caiu, aí o irmão foi lá e caiu. Eu fiquei com tanta da raiva. Eu levantei. Eu creio que a gente pode cair, porque a Bíblia fala que ninguém consegue ficar de pé por tamanha glória do Senhor. Eu creio nisso. Mas sabe, não é por você, não é por mim. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra. Sabe, eu e você não podemos perder o foco, que é a cruz. É a cruz. Esqueça a fama, não fiquem enganados. Não fiquem enganados, entendam isso.
Entendo isso, fixa na cruz. Fixa na cruz. E aí, irmãos, Jesus saiu e foi preparar a ceia. E é interessante que logo em seguida, Jesus vai chegando em Jerusalém. E ele monta num jumentinho. E o povo inteiro cantando, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E aquela multidão com seus ramos estavam lá celebrando, cantando. E Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho com tamanha humildade. Sabe, Jesus não se pegou pela fama. Jesus entendeu que aquilo ali era muito passageiro. O meu foco é a cruz. E ele entrou e todo mundo glorificando a ele. Sabe, mas ele não deixou se contaminar com as coisas desse mundo. Aí ele passou pelaquela entrada triunfal. Ele subiu a cidade. E ele viu a cidade. E ao invés de ele receber a glória, ao invés de celebrar tamanha vitória, tamanho feito, sabe o que Jesus fez? Ele chorou pela cidade de Jerusalém. Ai, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele chorou porque ele sabia que no ano 70, aquele povo judeu, cristão, ia ser disperso. E só ia voltar agora em maio de 1948, porque aquela nação ia ser dispersa, arrasada. Ele sabia que ia vir muita destruição. Por isso que ele chora por Jerusalém, que não soube aproveitar. Ele chora. E aí, irmãos, ele volta, chama os seus discípulos e vai preparar a Páscoa. Pede para os seus discípulos preparar a Páscoa. Naquele momento da ceia, que Jesus institui a ceia, ele traz tanto ensino. Ele ensina tanta coisa, tantas maravilhas. Ele fala da morte, ele fala do traidor, ele fala da ceia. Ele fala, e é nesse momento, irmãos, e aí, dentro, e olha só como o nosso coração é muito contaminado. Escuta isso aqui. Quando nós temos uma vitória, tome cuidado, porque geralmente vem uma derrota. Aprenda isso na nossa vida. Você conquistou algo, a sua emoção está muito fragilizada e pode vir uma derrota. E nós precisamos tomar muito cuidado para não perder a nossa essência. E aí, no meio lá já celebrando a ceia, todos reunidos, olha o que aconteceu. Os discípulos começaram a falar assim: ei, quem é maior? Quem é maior no reino de Deus? Porque eles faziam parte de um grande movimento, de algo que estava espalhado, de uma fama, multidões acompanhando, e eles sendo os discípulos de Jesus. Que privilégio. E eles começaram a encher a bola, né? No Pará isso chama-se pavulagem. Eles começaram a ficar pávos. E eles perguntavam entre os discípulos: ei, quem será o maior entre nós no reino de Deus? Aí o que Jesus fez? Ele ouviu aquela pavulagem toda. O que Jesus fez? Levantou, pegou uma bacia, se ajoelhou e começou a lavar os pés de todos os seus discípulos. Maior é aquele que serve, maior é aquele que ama. E Jesus falou assim: e eu fiz isso para que vocês sejam um exemplo. Toma cuidado. Nunca esqueça que você só tem as suas coisas por causa de Jesus. Nunca esqueça que você só tem esse ar por causa de Jesus. Nunca esqueça que essa roupa bonita, que você está chique, é por causa de Jesus. O emprego que você tem, a comida, pastor, mas até um pouquinho, mas foi Ele que deu. Tudo vem dele. Não esqueça, não se deixe contaminar. Não se arrogue. Isso é uma arrogância. E a arrogância precede a queda. É a queda de Satanás, é o pecado de Lúcifer. Toma muito cuidado. E Jesus tirou todo, sabe, ele não tinha nem orgulho, porque orgulho é pecado, mas ele tirou toda, na sua humanidade, toda a sua capa de nobreza e de rei, porque ele era o rei. Se dobrou e começou a lavar os pés de cada um. E o que aconteceu? Pedro falou assim: não, Senhor, não, eu não permito. Olha que coisa de Pedro, irmão, isso aqui é maravilhoso. Pedro teve uma boa atitude. Pedro, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, então você não tem parte comigo. Aí ele, então tá bom, Senhor. Então aproveita e lava logo todo o meu corpo todinho. Lava logo a minha cabeça. Aí não, né, Pedro? Aí está exagerando. Sabe por que Jesus não lavou o restante? E a Bíblia fala que ele estava já limpo. É porque uma vez, quando você entrega a vida para Jesus, quantos entregaram a vida para Jesus aí?
Você já foi lavado pelo Espírito Santo. Você não precisa ser lavado 2 vezes. Você já tem o poder do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Por isso que Jesus não precisou lavar mais nada. Você já está sendo lavado pela graça redentora do Espírito Santo e do Jesus Cristo. E aí, termina a Páscoa, o traidor é apontado. E eles cantam um hino. Cantam um hino e vão embora. E agora eles vão sobre os montes das oliveiras. Jesus separa 3, Pedro, Tiago e João, de novo. E eles vão para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que já era chegada a hora dele. E aí ele começa a se angustiar. Ele convida, entra no jardim do Getsêmani. E naquele jardim do Getsêmani, ele se separa e fala assim: fica aí aqui e vigiai comigo e orai comigo. E ele ficou sozinho, ele começou a orar. Diz a Bíblia que ele se angustiou tanto. E a angústia de Jesus era: Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Muitas pessoas pensam que quando Jesus faz essa oração, se possível de mim, passa esse cálice, está falando o seguinte: olha, ele não quer enfrentar as dores, ele não quer enfrentar a cruz, ele não quer enfrentar a crucificação. Não é isso que Jesus estava falando. Sabe o que Jesus estava falando? Porque ele estava disposto a passar, ele já sabia como era a morte, ele já sabia a crucificação dos romanos. Ele estava disposto. E o que Jesus estava falando? Por que o cálice? Se possível de mim, passa esse cálice. É porque Jesus não queria receber a ira de Deus. Porque quando Jesus estava lá na cruz, o pecado do mundo inteiro entrou em Jesus. E a Bíblia fala que quando nós pecamos, nós somos separados. E naquele momento, Jesus não queria se separar do Pai. A pior coisa do mundo, meu amado irmão, olha isso. Sabe, Jesus sabia que a ira do pecado viria para ele e ia separar do Pai. Foi o único momento que o Filho ficou só. Ficou só. Diz os teólogos, quando Jesus morre, houve trevas. Dizem os teólogos que Jesus virou as costas para o seu Filho. Isso é muito forte, porque ele não conseguiu ver tamanho pecado que estava sobre Jesus, e aquele sangue sendo agora purificando o seu e o meu pecado. Uau. Jesus morreu, porém, antes da morte de Jesus, você sabe essa história, Jesus falou para Simão Pedro, Lucas 22, versículo 31. Ele falou assim: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a sua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Olha o versículo 33, olha o que Pedro falou. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele fez uma promessa para Jesus: olha, eu estou contigo. Mesmo que o Senhor estiver preso, eu vou estar do teu lado. Se é para a morte, eu vou estar contigo. Quando terminou isso, Getsêmani, a angústia de Jesus, 3 vezes, diz a Bíblia que ele suava o sangue de tamanha angústia. E ele ficou, depois que passou essa angústia, lá veio os soldados romanos. Aí Jesus acabou a angústia de Jesus. Foi só no Getsêmani, porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele foi levado. Quando ele foi levado, cadê o Pedro? Pedro foi embora, fugiu. Perna para que te quero. Todos os discípulos, mas era o mesmo que tinha prometido: Senhor, eu estou contigo até na morte. Jesus foi levado para o julgamento, para o cenáculo. Pedro não estava lá. Jesus foi levado para Pilatos e houve um julgamento. Pedro não estava lá. Às 6 horas, Jesus foi pego e posto no madeiro, caminhando para ser crucificado. Pedro não estava lá. Tinha um outro Simão, que ajudou. Pedro não ajudou Jesus. Ele foi colocado no madeiro. Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, quando Jesus entrega o Espírito dele, Pedro não estava lá. O homem que tinha tamanha coragem de se propor, dizer: olha, eu estou contigo até na morte, agora virou um covarde.
um covarde que não estava lá com Jesus Cristo nos momentos de aflição. Ei, você não se assemelha com Pedro? Quando precisa da sua coragem para falar do amor dele. E às vezes eu e você não estamos com Jesus. Lembra do Tadeu? Eu falei isso no Tadeu. Aí agora, antes da crucificação, Pedro está lá escondido, com medo, olhando. Tinha um braseiro, escute isso, tinha um braseiro. Naquele braseiro, alguém chega com Pedro e fala bem assim: ei, tu é um deles. O que Pedro fez? Não sou eu não. Aí depois ele andou para outro canto, aí um grupo de pessoas falou assim: ei, tu é um deles, eu tô lembrando de ti. Aí Pedro, ele negou e ainda jurou, que foi pior, sobre juramento: eu não sou ele, não faço parte. E na terceira vez, identificaram Pedro novamente, falaram: não, realmente é ele estava lá, até a fala denuncia. Aí o que Pedro falou? A Bíblia vai dizer que ele praguejou, ou seja, ele falou palavrão, e jurou e negou Jesus. Quando ele fez isso, o galo cantou. O galo cantou. E a Bíblia vai dizer que os olhos de Jesus foi fitos no de Pedro. E aquele Pedro saiu correndo, chorando amargamente, diz a Bíblia. Chorando amargamente pelo que ele tinha feito com Jesus. Ah, meus amados irmãos. Aí Jesus morre. Eu estou finalizando, me dê mais 5 minutos. Aí Jesus morre. E quando ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. As mulheres vão lá no túmulo de Jesus, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e viram que o túmulo estava vazio. Aleluia. Você pode dizer pelo menos um glória a Deus por isso? Ele havia ressuscitado. E quando ele ressuscitou, aqueles anjos trouxeram a notícia para aquelas mulheres, porque nem Pedro foi lá. Estava com medo, escondido, por causa dos soldados romanos. E tudo que tinha acontecido naquele final de semana. E aqueles anjos falam assim: olha, o que vocês estão procurando? O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E aí sabe o que aconteceu? Aí os anjos falaram bem assim: ei, mulheres, avisem aos discípulos e avisa para Pedro. É o que a Bíblia fala. Porque o anjo fez questão de falar nominalmente, somente o nome de Pedro. Porque Pedro era tão importante para o Senhor Jesus. E Jesus sabia que ele havia sido negado. Ele sabia, mas ainda Jesus estava falando: eu estou te dando uma segunda chance. Eu ainda te amo. Você é meu filho. Eu te discipulei por 3 anos. Como você é amado. Fala para Pedro que eu quero vê-lo. Pedro recebe a notícia e corre lá no túmulo. Não encontra nada. Mas aí ouve as fofocas que tinha sido roubado o corpo de Jesus. Aí Pedro, de tamanha glória, volta decepcionado. E aí, irmãos, presta atenção numa coisa: quando uma pessoa está decepcionada com a igreja, decepcionada com alguma coisa, abandona, sai. Pedro voltou para o que ele sabia fazer, que era o quê? Pescar. Ele foi para pescar, voltou para a pescaria, decepcionado. E é interessante que Pedro era um líder, e ele levou os discípulos de Jesus também. Então uma liderança acaba influenciando. Toma muito cuidado, teu coração e o meu precisamos estar aquecidos com Jesus. Aquecidos, porque um coração decepcionado atrai outros. Toma muito cuidado. E aí Pedro foi para lá, voltou para a pescaria. Aí um homem apareceu, que nós já até lemos. Apareceu na praia. Era a terceira vez que aquele homem se mostrava, que era o próprio Senhor Jesus, se mostrava para os seus discípulos. E aí ele está lá naquela praia. E falava assim: ei, filhos! É muito forte. Leia de novo o texto que nós iniciamos. Filhos! Jesus está falando para um grupo de discípulos covardes, que abandonaram, que não ficaram no velório, que não ficaram na morte dele, e que não viram o sofrimento dele, porque decidiram fugir, e um que negou ele 3 vezes.
Ele não chegou na praia, abriu a boca e disse: covardes, covardes. Ele não falou isso. Ele falou: filhos, filhos. E Jesus grita para você hoje: meu filho, você é meu filho, você é minha filha. Você é filho, você é filho. Jesus não olhou para o pecado de ninguém. Ele não olhou para o pecado de ninguém. Ele só falou: ei, meu filho, meus filhos, tem alguma coisa de comer aí? Tem peixe? Não tem. Pensamos a noite inteira. Aí João, que tinha mais sensibilidade, reconheceu que era Jesus e falou: ei, é Jesus. Aí Pedro: é o Senhor. Ele estava peladão, irmãos. Aí se vestiu a roupa, tibum na água. Quis lá saber de barco, quis lá saber de peixe. Ele queria ter um encontro com Jesus. Aí eu fico imaginando a cena. Ia abraçar Jesus, deve ter rolado naquela areia. É o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor. Só que lembra que quando Pedro negou Jesus, tinha um braseiro. Estavam lá naquele braseiro. E aí aquelas mulheres denunciaram Pedro. Falaram assim: olha, esse aqui é um deles. E ele: não, eu não sou. Era um braseiro. O que tinha na praia? Jesus criou um braseiro. Ele recriou a cena do crime. A cena de cura. Jesus fez a mesma geografia do lugar que ele havia negado. A mesma geografia. Criou o mesmo braseiro. Botou peixe e pão. Sentou à mesa com seus discípulos e falou: Pedro, tu me amas? Naquele exato momento, naquela mesma geografia, você é curado, você é curada na geografia onde você está. Não adianta fugir. Não adianta sair da célula. Não adianta sair da paixante. Não adianta sair do casamento. Deus quer curar você aonde você está. Naquele braseiro. E aí Jesus falou assim, e eu finalizo: Pedro, agapas-me? E que é isso? É o original da palavra. Ele estava falando assim: Pedro, tu me amas com um amor incondicional, capaz de morrer por mim? Amor ágape, é o amor de Deus para os seus filhos, que o amor de Deus é o único que é capaz de entregar sua vida ao seu e ao meu favor. Similar ao amor de mãe e pai. Você daria a vida para o seu filho se estivesse em perigo, com certeza. Mas você não daria para um vizinho, não é verdade? E aí Jesus fala assim: agapas-me? Me amas com esse amor incondicional, capaz de morrer por mim? E aí sabe o que Pedro falou? Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. É um amor que só gosta. Não é capaz de morrer, mas eu gosto. Eu gosto dos amados irmãos, mas eu não sou capaz de morrer por você. Eu sou capaz de morrer por aquelas duas ali. Por você eu não sou. É o que Pedro está falando. Eu gosto do Senhor. Aí Jesus faz a segunda pergunta: Pedro, agapas-me? Tu me amas de forma incondicional, capaz de morrer por mim? Aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Eu só gosto do Senhor. Aí Jesus falou pela terceira vez: bem, já que é só o filéu. Aí Jesus falou agora no verbo que Pedro estava falando: Pedro, você me amas, filéu? Aí Pedro ficou muito triste. Sabe por que Pedro ficou triste? Porque, irmãos, naquele exato momento, ele foi humilde para reconhecer que Jesus, que ele não tinha capacidade de morrer por Jesus. Ele havia prometido que aonde o Senhor ia, podia ser na morte, podia ser na prisão, ele estaria lá. Mas ele errou. E agora ele estava reconhecendo quem ele era e falando: Senhor, por isso que ele ficou triste. Eu não tenho capacidade de morrer por você. Eu não tenho essa capacidade de morrer por você. Aí quando Pedro reconheceu quem ele era, o pecado dele, sabe o que aconteceu com Pedro? Aí Jesus falou o seguinte: ah, você é tão forte.
Aí Jesus falou assim, nesse exato momento em que Pedro teve sua vida restaurada, teve a sua vida restaurada, aí quando ele pecou e reconheceu que ele era pecador, então Jesus falou, então agora eu vou restaurar a tua vida e vou te dar um propósito, Pedro. Eu vou te dar um propósito, e o propósito é esse, Pedro. No versículo 18, ele fala assim, no versículo 18, em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Agora, porém, quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Depois disso, significa com o gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Naquele exato momento, Deus restaurou a vida de Pedro e deu um propósito. Agora você vai entender a minha glória e você vai entender que você vai morrer como eu morri. Houve uma revelação de Jesus para Pedro. Ele já sabia como ele ia morrer, como Jesus morreu. Porém, quando Jesus também cura a vida de Pedro, ele falou bem assim, apacenta as minhas ovelhas. Ele também está restaurando ministérios. Ele também está restaurando ministérios. E eu finalizo dizendo o seguinte, aquele homem depois nunca mais foi o mesmo. Ele se levantou, um homem que coragem, foi lá para baixo, e agora Jesus cura ele, restaura a vida, restaura o ministério. E agora Jesus pega Pedro, e Pedro se torna uma outra pessoa. Ele se torna um homem de Deus, capaz, irmãos, de 2 Pedro, capítulo de número 1, ele falava assim, no final da sua morte, Pedro falou o seguinte, mas da minha parte, esforcei-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Ele está falando na carta de 2 de Pedro, capítulo 1, que agora eu vou morrer, mas olha, eu vou morrer agora com significado. Eu vou morrer agora e eu vou conservar tudo que eu preguei. Ele começou a ser o homem que se levantou e falou do evangelho, falou de muitas pessoas, muitas almas se converteram. Ele tornou uma coragem de falar desse grande amor, porque ele foi curado e restaurado. E agora, meus amados irmãos, é muito interessante essa parte que quando o pregador morre, a palavra não morre. Pedro morreu, mas a palavra é viva até o dia de hoje e chega até você. Meu irmão, você pode até morrer, mas a sua palavra, o que você está dizendo no nome de Jesus vai permanecer e vai gerar muitos frutos para a glória de Jesus. E até hoje, Pedro ecoa na nossa vida e na minha vida como um homem que foi restaurado e salvo pela graça de Jesus e que agora entregou a vida para Ele e a vida totalmente dele como instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus quer levantar uma geração de Pedros apaixonados. Deus quer levantar uma geração de Pedros que no final da sua morte, ele era cidadão comum, ele foi crucificado, iam colocar ele crucificado como Jesus foi crucificado. Ele falou, não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo, me coloca de cabeça para baixo. Foi assim que Pedro morreu, de tamanha glória, de revelação, que ele é Jesus Cristo. E a vida dele tomou um outro sentido. E é assim que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Fica em pé, só para a gente acabar esse culto. Peço perdão do horário. Deus chamou uma geração de homens e mulheres que adorem ao Senhor Jesus. Ele já te curou, Ele já te restaurou, Ele já te salvou, meu amado irmão. Você foi criado agora para viver a glória dele e experimentar o sobrenatural do Senhor.